Essa semana eu fiz 3 posts falando de Neuromechanical Matching. E agora eu vou falar de forma um pouco mais aprofundada, porque nesses 3 posts, propositalmente eu não me aprofundei, mas seria interessante eu falar um pouquinho mais sobre isso e suas implicações no powerlifting. Esse é um daqueles vídeos que eu não tenho pressa nenhuma para desenvolver a minha ideia. Então, enfim, se você tem interesse em entender o meu ponto, fica até o final. Provavelmente esse aqui vai ser um pouquinho mais longo. Vamos lá. Tudo, absolutamente tudo na natureza tende à economia de energia. Tudo. Então, se você observar no universo, tudo tende ao formato esférico. Planetas, estrelas, galáxias tende a adotar um formato circular, porque essa é a forma onde o corpo gasta menos energia para se manter. Então imagina que se a Terra fosse, sei lá, toda igual uma estrelinha, toda pontiaguda, imagina o tanto de energia que seria necessário para manter essa forma. Quando uma gota d'água cai no chão, imediatamente ela assume o formato esférico, porque essa é a forma que ela gasta menos energia para se manter ali. Isso acontece também no contexto da biologia. Então, por que que a gente caminha ao invés de correr? Ah, eu quero ir do ponto A até o ponto B. A gente vai andando, a gente não vai correndo, dando sprint, tiro, porque a natureza tende a essa economia de energia. A gente vê, por exemplo, pássaros e peixes. Por que que eles têm esses formatos aerodinâmicos e hidrodinâmicos? Por que que um pássaro não é um quadrado? Para diminuir o arrasto do ar, né? Porque se ele fosse um quadrado, ele não ia ter aerodinâmica nenhuma, ele ia gastar muita energia para voar. Então, na natureza deu um jeito de pássaro ser aerodinâmico, deu um jeito de peixe ser hidrodinâmico. No ser humano mesmo, não no ser humano, acredito que isso seja válido para os animais também, né? Mas a gente tem o princípio do tamanho de Hahnemann, que diz que o tamanho da unidade motora recrutada é proporcional ao nível de esforço da tarefa. Então, por exemplo, não tem por que o seu corpo recrutar uma unidade motora grande para fazer uma tarefa simples, por exemplo, escovar o dente. Seu corpo não vai recrutar unidade motora grande com fibra do tipo 2 para escovar o seu dente. Imagina, você escovando seu dente com esforço máximo, você destruir o seu rosto. Então, o seu corpo, ele recruta unidades motoras menores para tarefas mais simples, porque as unidades motoras maiores gastam mais energia, né? Então, o seu corpo tende à economia de energia. Não só seu corpo, mas como eu disse, tudo no universo, tudo na natureza tende à economia de energia. E é aí que entra o Neuromechanical Matching. O que que é o Neuromechanical Matching? Traduzindo, princípio da correspondência neuromecânica. Eu acho que essa é a tradução. O Neuromechanical Matching, se eu não me engano, é uma teoria, tá? Mas é uma teoria muito bem aceita. Igual a teoria dos filamentos deslizantes, né? Enfim, tô fugindo do assunto aqui. O Neuromechanical Matching diz que o seu sistema nervoso sempre vai recrutar o que for mais vantajoso para ele. Ou seja, o seu sistema nervoso sempre vai optar pela vantagem mecânica. Então, todos os músculos têm braço de momento articular, né? Braço de momento interno. E quanto maior o braço de momento do músculo, em determinada amplitude, maior é a vantagem mecânica dele. Então, por exemplo, vamos pegar o bíceps. Os flexores do cotovelo, no geral. Não, vamos pegar o bíceps. Aqui, ele está com braço de momento pequeno, braço de momento interno. Aqui, ele está com braço de momento interno um pouco maior e aqui está um pouco menor. Então, o ponto de vantagem mecânica... O alarme está tocando. O ponto de vantagem mecânica do bíceps é mais ou menos a 90 graus de flexão do cotovelo. E todo músculo tem um grau articular de vantagem mecânica. Então, o seu sistema nervoso sempre vai optar pela vantagem mecânica. Por quê? Se o braço de momento do músculo está maior, ele vai gastar menos energia para realizar o movimento.
Voltei lá no começo, né? Economia de energia. Então, Neuromechanical Matching é a manifestação dessa tendência da natureza de economizar energia no seu sistema nervoso central. Então, vamos trazer isso para o powerlifting agora. A gente vê, não tô falando de indireta para ninguém, tá? Isso é quase um consenso no meio do powerlifting, isso está escrito em livros e tal, mas a gente vê treinadores corrigindo, sobe com o tronco mais em pé no agachamento, abaixa o quadril no terra, cotovelo, não deixa fazer o supino em T, porque você vai machucar teu ombro. Isso tá em livro, cara, livro, com mestres e doutores como autores. Mas, infelizmente, é uma ideia equivocada, né? Porque o seu corpo sempre vai tender a fazer o que é mais vantajoso para ele. Então, vamos pegar o agachamento como exemplo. Cara, o Panache, acho que é assim que fala o nome dele, aquele atleta francês. O agachamento dele vira um bom dia. Por que que vira um bom dia? Cara, vamos analisar o agachamento. Ignorando a articulação do tornozelo, ele acontece na articulação do quadril e do joelho. Onde a gente tem mais massa muscular? Nos extensores do joelho ou nos extensores do quadril? A gente tem mais massa muscular nos extensores do quadril. Glúteo máximo, adutor magno e isquiotibiais. Isquiosurais, sei lá. Então, se eu tenho mais massa muscular nessa região, não, peraí, vamos jogar o trabalho todo para essa região. Quando você sobe o quadril primeiro no agachamento, você está jogando o trabalho para os extensores do seu quadril, que é onde você tem mais massa muscular e é onde você tem mais capacidade de gerar torque. A gente é muito mais forte para fazer uma extensão do quadril do que uma extensão do joelho. Então, é o seu sistema nervoso, de forma muito inteligente, jogando trabalho para quem é mais forte. Por quê? De uma maneira simples. Se o quadríceps é fraco, mais fraco em relação aos extensores do quadril, por que eu vou deixar o trabalho para ele? Porra, bora jogar o trabalho para quem é mais forte. Sobe esse quadril primeiro aí, que a gente vai jogar o trabalho tudo para os extensores do quadril. Eles que se virem. Vamos dar uma aliviada para os extensores do joelho, porque eles não são tão fortes como os extensores do quadril. E no supino, né? Cara, o supino é até mais fácil de você entender. Deita num banco, vê o que você é mais forte, onde você aguenta mais carga, para você fazer uma elevação frontal ou para você fazer um crucifixo. Você é mais forte no crucifixo. Quando a gente vai fazer uma elevação frontal, a gente tem basicamente dois músculos trabalhando. Deltoide, a porção anterior, e o peitoral, a porção clavicular. Quando a gente faz uma adução no plano transverso, a gente tem todas as três porções do peitoral, mais o deltoide anterior, e ainda entra lá aquela turma ali, o coracobraquial e tal, para fazer a adução do húmero, do ombro. Então, assim, é mais massa muscular envolvida. Apesar do peitoral maior ter um braço de momento mais favorável para fazer flexão do ombro, quando você faz uma adução do ombro, você tem muito mais massa muscular envolvida. Então é muito comum a gente ver o supino assim, o cara encostou a barra no peito, no momento que ele vai subir a barra, o cotovelo dele abre. Por quê? É o seu sistema nervoso central colocando o seu corpo numa posição de vantagem mecânica. É simples, você é mais forte para fazer um crucifixo do que uma elevação frontal. Então, assim, não estou falando que todos os treinadores que corrigem o movimento dessa forma, fecha o cotovelo, agacha o quadril, peito aberto até vai, mas enfim, não tô falando que eles estão errados, tá? Mas, infelizmente, é uma concepção um pouco ultrapassada, porque a neurofisiologia avançou muito nos últimos anos, então a gente já sabe que o Neuromechanical Matching é uma parada muito bem aceita e que acontece de forma involuntária. Então, a gente vê, às vezes, o atleta resetando a técnica dele, mudando a técnica dele do zero, para agachar com o tronco mais em pé, não sei o quê. Cara, eu honestamente não sei se essa é a abordagem mais inteligente a se fazer. E eu falo isso com todo o respeito do mundo aos treinadores que fazem isso. Mas eu, particularmente, não faço esse tipo de coisa. O atleta chega para mim com uma técnica, eu evito mexer muito na técnica dele. Eu sempre sugiro um ajustezinho ou outro, porque eu acredito que de forma inconsciente o atleta vai adotar o padrão de movimento que é mais eficiente para ele. Não tem como fugir disso, sabe? Talvez você até consiga fazer o movimento bonitinho, do jeito que o seu treinador quer, ou do jeito que você acha que é melhor,
com cargas baixas, né? Mas quando você subir a carga, o seu corpo vai fazer o que é mais vantajoso para ele, de forma involuntária, e não tem como fugir disso. Essa é a ideia do neuromechanical matching.